Oi, gente. O meu nome é Karen e hoje eu vou passar para vocês o curso básico de Excel. Tá, mas por que usar o Excel? Hoje em dia, ele é um dos programas mais usados no mercado de trabalho e principalmente no ramo da engenharia. E quem realmente sabe mexer no Excel consegue ter um diferencial competitivo no mercado. Então, é muito bom que vocês tenham uma boa noção assim de todas as funções desse programa. E além disso, toda empresa ela valoriza muito o tempo, a economia do tempo. Então, quando você sabe utilizar o Excel para resolver problemas ou criar planilhas, você acaba economizando horas de tarefas simples ou repetitivas, e isso para as empresas é muito bom. Então, eu vou abrir aqui o programa Excel 2013. Tá, essa é a cara do Excel. Geralmente, a gente trabalha com essa planilha em branco, mas algumas pessoas não sabem que para economizar tempo, quando, por exemplo, a gente quer, sei lá, um calendário, já existe o calendário pronto do Excel. Você pode pesquisar aqui online ou então tem vários modelinhos. Por exemplo, aqui, cliquei em um, que ele te dá um calendário. Então, tipo, se alguém está com pressa ou quer alguma coisa mais simples, já tem modelos prontos. Tá, agora vamos abrir a planilha normal, a tradicional. Tá, então vamos começar o curso. Eu vou passar para vocês algumas funções básicas, vou explicar alguns nomes. Então, para começar, essa coluna aqui e essa daqui são chamadas de títulos. Aqui a gente tem a barra de fórmulas. Aqui em cima são as abas do Excel. A gente tem 7 abas principais. E nesse curso de hoje eu vou passar para vocês sobre a página inicial, o layout da página, revisão e exibição. Então tá, beleza. Eu vou começar com algo simples que alguns podem já saber como que funciona, mas eu acho importante passar, que seria copiar e colar. Então, eu vou digitar aqui segurando aqui no canto direito da célula. Isso daqui é uma célula, tá, galera? Segurando aqui no lado direito da célula e clicando com o botão esquerdo do mouse, eu vou puxar para baixo e aí vai copiar todos os números. Aí eu tenho aqui algumas opções, que seria, por exemplo, preencher em série, se eu quiser, que facilita o trabalho. Tá, se eu quiser copiar, eu vou clicar Ctrl C e do lado vou clicar Ctrl V. Beleza, copiei. Se eu quiser transpor essa coluna em, em linhas, em uma linha, eu só clico aqui, que são opções de colagem. Aí tem vários tipos de opções. Aí, por exemplo, aqui a gente tem opção de transpor. Ele vai transformar a nossa coluna em linha, certo? Algumas vezes, quando a gente tem fórmulas, a gente não consegue copiar só os números quando a gente quer. Quer ver? Eu vou dar um exemplo bem básico. Formas a gente vai ver no segundo curso, que vai ser dado pelo Juninho, mas aqui eu só vou dar um exemplo bem simples, tá? Para vocês verem como funciona. Por exemplo, se eu quiser somar essa célula com essa aqui, eu seleciono a célula, coloco mais, seleciono a outra e aperto Enter. É um exemplo bem bobinho, viu? Só para explicar para vocês. Se vocês poderem, se vocês perceberem, aqui na barra de fórmulas tem a nossa fórmula. Beleza, se eu pegar, copiar e colar, ele não vai copiar nosso número, e sim a fórmula, porque ele entende que agora a gente não quer selecionar mais a coluna D, e sim a coluna E, já que a gente mudou de coluna. Bom, como fazer para copiar só um número? É só vir aqui e selecionar valores. Então ele vai copiar o valor. O Julinho vai passar melhor isso, mas é só para vocês terem uma noção mesmo. Bom, eu vou limpar isso daqui para ficar melhor de continuar o curso. Tá, agora a gente pode começar a passar todas as fórmulas que tem na página inicial. Tem algumas coisas que vão ser bem simples mesmo, mas a ideia é esse curso abordar todas as funções bem básicas, então se tiver algumas coisas que vocês já sabem, ignorem ou aproveitem para relembrar. Tá bom. Por exemplo, eu vou escrever aqui, CONAC.
Essas partes iniciais aqui é que nem o Word, todo mundo conhece, é deixar em negrito, itálico, sublinhado, preencher a célula de uma cor, mudar a cor da letra, aumentar o tamanho da letra, diminuir, normal. Se, por exemplo, eu quiser que CONAC esteja escrito nessas 5 células, é só clicar em mesclar e centralizar. Isso é muito bom para criar tabelas. Se, por exemplo, quiser que esteja escrito nessas 3 linhas também, mesma coisa. Se eu quiser centralizar o nome CONAC, clico aqui. Se quiser que esteja escrito em cima aqui, embaixo aqui, para direita aqui, esquerda aqui. Bom, isso todo mundo sabe. É aqui a mesma coisa. Se eu quiser deixar inclinado ou escrever de cima para baixo, bom, bem tranquilo. Tá. Uma coisa importante. Se eu quiser criar uma tabela, por exemplo, eu posso vir aqui, por exemplo, quero criar nesse espaço, venho e clico aqui. Pronto, tenho uma tabela. Se eu quiser deixar mais visual essa tabela, eu vou passar depois de novo por isso, mas é só vir aqui em exibição e linhas da grade, que ela fica mais limpa. Tá bom. Voltando lá em página inicial. Se eu tiver um título, como eu já falei antes, eu posso escrever, por exemplo, tabela. E quero que esse título esteja em todas as linhas. Venho aqui. Ok. Tá. Aí, se eu tenho um subtítulo, por exemplo, não sei, tabela 2, exemplo, e eu quero separar aqui, coloco. Para deixar mais visual, eu vou colocar cores. Tá, beleza. Se, por exemplo, eu quero escrever um texto, eu tô escrevendo lá alguma coisa, e eu queria, na verdade, deixar só dentro dessa célula. Uma opção que eu posso fazer é colocar quebra de texto automático. Então, ele vai quebrar meu texto dentro daquela célula. A gente utiliza isso muito quando a gente monta a pauta da CONAC. É muito importante quando a gente tem um texto gigantesco e ele não cabe, então a gente clica em quebra de texto automaticamente. Uma coisa que a gente usa muito também, por exemplo, eu quero escrever Karen e eu quero escrever meu sobrenome também, mas na linha de baixo. Então, se eu der Enter, ele vai passar para a próxima célula. Então, o que eu posso fazer é clicar Alt e Enter. Entenderam? Tá. Se a gente quiser também alterar o tamanho da linha ou o tamanho da coluna, a gente pode. Se a gente quiser padronizar o tamanho, é só a gente vir em formatar. A altura da linha, a gente define que, por exemplo, todas vão ter, por exemplo, eu seleciono a célula inteira e defino que a altura de todas as linhas vão ser 40. Pronto, aí todas as linhas vão ter o mesmo tamanho. Se eu quiser que todas tenham a mesma largura, venho aqui e defino que todas vão ter 50, por exemplo, todas vão ter a mesma largura. Isso é para padronizar mesmo, para ficar que toda a sua tabela fique igual. Ah, uma coisa que eu não falei, aqui são várias planilhas que a gente pode criar, são abinhas mesmo, dentro do mesmo Excel. Então, se a gente estiver trabalhando com várias coisas para não ficar poluído, uma planilha só, a gente pode criar planilhas diferentes dentro do Excel. Tá, beleza. Agora vamos para a parte de números.
Se eu quiser transformar esses números aqui em. Se eu quiser escrever eles em reais, o que que eu faço? É só vir aqui e clicar em reais. Se eu quiser transformar em porcentagem, fração, bom, aqui você tem todas as opções de número que vocês podem escrever. Agora a gente pode entrar para a parte de formatação condicional. Como que funciona? Faz de conta que vocês têm um, por exemplo, em GP, tem que fazer o compilado da ST ou da avaliação de desempenho, que tem a avaliação de desempenho tem várias notas. Bom, se a gente quer saber quais são as notas abaixo de 5, fica muito complicado olhar uma por uma. Então, o que pode ser feito? Usar a formatação condicional. Se a gente quiser achar valores menores do que 7, por exemplo, dentro dessa coluna, eu venho aqui, realçar menores do que 7. Aí, os menores que 7 vão estar preenchidos em verde. Pronto. Ele vai mostrar pra gente. Parece algo bem bobo, mas pode ser muito útil. Imagina só quando a gente tem uma planilha cheia de valores, a gente quer achar valores específicos, trabalhar com eles. Para não ter que olhar um por um, a gente usa essa formatação condicional. Por exemplo, eu vou olhar o SMD. Aqui só são 3 valores, mas imagina só se a gente estivesse trabalhando com 20. Eu quero ver qual os meses a gente teve faturamento acima de 5 mil reais. Eu venho aqui, seleciono todos os meses, vou lá, realçar regra, maior do que 5 mil reais. E ele vai selecionar pra gente. Então, ele facilita bastante o trabalho, bem útil. E, e aí você pode escolher maior do que, menor do que, está entre. E aí você pode escolher a escala de cor, bem tranquilo de mexer. Tá, aí aqui é para você inserir ou excluir linhas ou colunas. Por exemplo, aqui eu quero excluir essa daqui, excluir células. Aí eu posso deslocar a célula para cima, excluir a linha inteira, a coluna inteira. Por exemplo, eu quero excluir a coluna inteira, eu clico aqui, eu consigo excluir a coluna. É bem tranquilo. Tá, sobre classificar e filtrar, por exemplo, aqui eu quero classificar a coluna D, como está aqui coluna D, em valores, porque é valor, do menor para o maior, eu quero mudar do maior para o menor. E aí ela muda automaticamente. Então isso funciona também, por exemplo, se eu quiser escrever os meses, eu posso escrever, sei lá, janeiro, março, fevereiro. Tipo, não está em ordem. Eu posso vir aqui, classificar, personalizar classificação, lista personalizada e escolher a ordem dos meses. E ele vai organizar para mim. Então ele ajuda bastante, assim, para você não ter que organizar manualmente. Ele organiza direto. Essa parte de localizar é quando a gente quer localizar alguma palavra. Por exemplo, eu tenho uma planilha muito grande, cheia de palavras, informações, e eu procuro por janeiro. E ele vai localizar para mim. A gente usa bastante isso na planilha de consultores e de professores. Quando, por exemplo, a gente quer procurar um professor que trabalhou com panificação e a gente não sabe qual professor e tem várias informações sobre vários professores. Então a gente vai lá e escreve panificação, ou pão, ou cereais, ou algo do tipo, dá enter e aí você consegue achar o professor. Bem tranquilo, facilita bastante o trabalho. Tá, beleza. Essa basicamente é a nossa página inicial. Agora a gente pode passar para a parte de layout de página. Tá, vamos lá.
essa parte de margens é quando a gente quer imprimir uma página do Excel e a gente não sabe qual parte da planilha vai ser impressa, a gente coloca essa margem. Eu coloquei a margem normal, se vocês puderem ver, ele cria essa linha aqui. Essa linha ela delimita a nossa página que vai ser impressa. Então, significa que se eu escrever até essa parte aqui, até essa parte de baixo, vai aparecer na minha primeira página de impressão. E aí, essa daqui seria minha segunda página e essa daqui minha terceira página e assim por diante. Se eu quiser aumentar a nossa margem, é só eu colocar, aumentar a nossa área de impressão, é só diminuir a nossa margem. E a nossa linha pula para o lado. Assim por diante. Então, se eu quiser utilizar todo esse espaço, eu posso que ele vai ser impresso. Tá. Aqui a orientação da página que ela vai ser impressa vai ser paisagem ou retrato. O tamanho da página, então se eu quero imprimir em A3, A5, e geralmente a gente imprime em A4 mesmo. Tá. Aqui é quando, por exemplo, eu quero que a minha página comece a ser impressa daqui. Então, eu venho aqui e inserir quebra de página. Isso mostra que a nossa página agora começa aqui ao invés de começar na primeira linha. Bom, tá. Eu vou abrir mais uma página para ficar mais fácil de continuar. Se, por exemplo, quiser colocar um plano de fundo na nossa planilha, eu clico aqui em plano de fundo. Vou procurar alguma coisa como. Tá, por exemplo, um cachorro. Eu quero colocar esse daqui de plano de fundo. Eu clico, seleciono a imagem e clico em inserir. Pronto, temos nossa imagem de plano de fundo. Aí, uma observação a ser feita é que se eu quiser, por exemplo, clarear meu fundo, eu não consigo fazer isso depois que eu coloquei ele no Excel. Então, é necessário abrir essa imagem fora do Excel, clarear, então colocar ela de plano de fundo. Não tem como a gente fazer isso com ela já selecionada. Tá. Aqui em imprimir títulos eu posso escolher o modo que vai ser impresso. Lembra que eu mostrei as páginas? Eu posso escolher se vai ser impresso da primeira página para baixo ou então da primeira página para a direita. Tá. Além disso, a gente pode escolher se a gente quer imprimir as linhas da grade ou então os títulos das linhas e colunas. Lembrando que o título são essas duas partes aqui. Beleza. Aqui, como eu tinha mostrado antes, a gente pode exibir as linhas ou não. Aqui, exibir os títulos ou não. E selecionar eles para serem impressos ou não. Tá. Agora eu vou inserir duas imagens para a gente poder trabalhar com elas. Só vim aqui em inserir imagens. Tá. Temos aqui duas imagens. É, Tá, voltando em layout. Ah, só uma observação. Vocês viram que quando a gente abre duas imagens, acaba aparecendo uma nova aba no Excel. Isso sempre acontece. Quando a gente abre formas também acontece. É, Isso facilita o nosso trabalho. Então, sempre que a gente quiser mexer, por exemplo, com essas imagens, todas as nossas ferramentas para mexer com elas estão dentro dessa aba em formatar. É para facilitar nosso trabalho mesmo. Mas eu vou voltar lá no layout de página onde que eu estava. Se, por exemplo, eu quiser colocar essa imagem aqui para frente da outra, eu só clico em avançar. Se eu quiser recuar ela, em recuar. Se eu quiser, por exemplo, que
se eu quiser agrupar essas duas imagens, eu vou em painel de seleção. Então, eu clico em Ctrl e clico na imagem 4. As duas estão selecionadas. Estão vendo? Agora que as duas estão selecionadas, a gente pode colocar em agrupar. O que isso significa? Significa que sempre que eu mexer uma imagem, a outra vai junto. Isso facilita muito quando a gente faz, por exemplo, montagem com várias imagens e aí precisa mudar isso para outra planilha, por exemplo, sei lá, aqui embaixo. Ou quando a gente quer mexer na imagem como um todo, assim mesmo. Para não ter que mexer imagem por imagem, a gente agrupa todas e consegue mover. Facilita bastante o trabalho. Para desagrupar, é só vir aqui e desagrupar. Bem tranquilo. Ah, outra coisa, vou voltar a selecionar. Só clicar Alt e na outra imagem. Agora eu vou colocar alinhar. Se eu quero que as duas estejam alinhadas, por exemplo, a parte superior da página, eu clico aqui e as duas ficam alinhadas juntas. Se eu quiser que elas se alinhem, por exemplo, à direita, aqui. Então é bem para alinhar as imagens. Se, por exemplo, eu quero girar a imagem também, bem tranquilo. Só vir aqui. E é isso, sim. Mas se a gente quiser trabalhar melhor com essas imagens, a gente pode vir em formatar. E aí tem várias outras informações, como por exemplo, se eu quiser cortar a imagem ou colocar bordas. Tem diversas opções para serem trabalhadas. Bom, essa foi a nossa parte de layout. Agora a gente pode ir para a revisão. Tá, essa aqui é a parte de revisão. Quando a gente escreve qualquer coisa no Excel, ele não corrige a nossa ortografia. Então, se a gente quiser que ele corrija, vocês têm que selecionar a parte que você quer que corrija e clicar em verificar a ortografia. Se tiver algum erro, ele vai avisar e vai pedir para arrumar, senão ele vai falar que a ortografia, que nem aqui, ó, verificação da ortografia concluída, você está liberado. Eu vou escrever uma frase errada, só para mostrar. Por exemplo, legal com U. Aí, ó, ele mostrou que tá errado. Aí ele vai perguntar se quer que ignore dessa vez ou quer que a gente corrija. Aí ele deu a opção de legal com L. Então, alterar, pronto, foi corrigido. Então, isso ajuda bastante a ver se a gente está se escrevendo certo ou não. Aí, bom, aqui é para ver sinônimos de palavras, bem tranquilo. Aqui é para fazer traduções. Aqui a gente clica quando a gente quer escrever um comentário. Clicou, aparece a opção de escrever um comentário, a gente escreve e aí fica comentado. Por exemplo, se eu tirar aqui de mostrar todos os comentários, ele não vai aparecer, só vai ficar essa setinha, mas quando eu passar por cima, ele vai mostrar o comentário que eu fiz. A gente usa muito isso, por exemplo, quando a gente não quer ficar alterando uma planilha de outra pessoa, mas nota que tem alguma coisa errada ou não entendeu alguma coisa e quer deixar um comentário. Então, coloca lá, deixa o comentário. Quando a pessoa vê e arrumou, é só vir e excluir ou então editar. Bem tranquilo. Vou mostrar para vocês o SMD, só para mostrar como a gente usa bastante isso. Por exemplo, aqui, mostrando a parcela que entrou do pão de queijo. Aqui para mostrar que entrou do Holly Nuts, Dunnes, Mister B. Por exemplo, gastos não previstos. Ah, o servidor do site, registro do site, cópias das chaves. Então, isso ajuda bastante o nosso controle para não ficar apenas gastos jogados. Então, só um exemplo mesmo prático da Conac que a gente utiliza comentário nas células. Bom, voltando aqui. Ah, e por exemplo, se eu quiser mostrar todos os comentários, ele vai aparecer. Se eu quiser olhar comentário por comentário, é só clicar aqui nos próximos
Ele vai mostrando todos os comentários da planilha, bem tranquilo. Bom, e é isso. Ah, essa parte aqui é para quem tem computador touch. Então, quando você clica em mostrar a tinta e passar o dedo na tela, ele vai grifar como se fosse um marca-texto. Mas é só para quem tem touch mesmo que funciona. Bom, agora a gente vai aprender a proteger planilha. Tá, primeiro eu vou mostrar para vocês como protege a planilha toda. Você tem que vir aqui em arquivo, proteger pasta de trabalho, criptografar com senha. Aí ele vai pedir uma senha para você. Eu vou colocar, por exemplo, 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. Tá, fechou. Eu vou salvar agora essa pasta. Vou, vou fechar. Bom, agora eu vou abrir para mostrar para vocês como fica protegida. Ó, vocês viram que eles pediram a senha antes de mostrar qualquer informação. A Conac também utiliza muito isso, principalmente a diretoria de GP, que, por exemplo, quando ela faz ST e precisa ter informações sigilosas de cada pessoa. Então, para que as informações não fiquem na mão de todo mundo e que todos da empresa tenham acesso, que não seria ético, eles colocam senha e assim só a diretoria trabalha com aqueles dados. Tá. Outra coisa que a gente pode fazer é proteger apenas algumas células da planilha, tá? Como que a gente faz isso? Primeiro a gente tem que vir aqui e selecionar a planilha toda. É só clicar com o botão esquerdo do mouse em cima dessa seta aqui. E aí com o botão direito, clicar e ir em formatar célula. Beleza. Aí a gente vai em proteção e tira o bloqueadas. Clique em OK. OK, não tá mais bloqueado. Agora colocar alguns números aqui. É, Agora eu quero proteger apenas essas células que eu escrevi com o número 1. Então, eu vou selecionar elas com o botão direito, clicar, ir em formatar células e selecionar o bloqueadas. Ok. Agora eu posso vir aqui em proteger planilha. E aí tem essa opção, selecionar células bloqueadas. Se isso estiver selecionado, as células que eu coloquei como bloqueadas vão vão estar protegidas. Então, eu vou colocar uma senha. 1, 2, 3. Ok. Então, por exemplo, eu quero alterar aqui, consigo. Aqui, consigo. Mas se eu clicar aqui para alterar, ele vai me dar uma informação de que a célula está protegida. E eu não posso alterar elas. Aí, se eu quiser desproteger, é só clicar em desproteger, vai pedir a senha. E pronto. Já podemos alterar. É importante proteger algumas células, como por exemplo no caso do planejamento financeiro, quando a gente tem que compartilhar a planilha com muitas pessoas e às vezes a gente não quer que algumas informações sejam alteradas. Então, então a gente bloqueia para que não ocorra nenhum erro ou sem querer altere alguns valores que são importantes manterem fixos. Tá. Se, por exemplo, eu compartilhar uma planilha minha com alguém e eu quero saber exatamente o que as alterações que ela fez quando eu compartilhei com ela. O que que eu posso fazer? Eu posso colocar em controlar alterações, realçar alterações, controlar quando, todas, autor todas, e onde eu selecionar o espaço que eu quero controlar. Por exemplo, eu quero esse espaço aqui.
Então, sempre que alguém fizer alguma alteração dentro dessas células, vai aparecer para mim. Então, por exemplo, eu escrevi alguma coisa, vai ficar registrado. Bom, depois que eu recebi a planilha, eu quero ver se eu vou aceitar as alterações feitas pela pessoa ou não. O que que eu faço? Venho em aceitar ou rejeitar alterações. Aí ele vai abrir alteração, alteração, e ele vai falar para eu aceitar ou não. Por exemplo, eu escrevi 3, quero aceitar. Oi, esse número quero rejeitar. Bom, é isso, é bem simples mesmo. Agora a gente pode ir para nossa última aba, que é de exibição. Tá, essa parte aqui, ele quebra a página até onde a gente escreveu ou editou alguma coisa. Por exemplo, se eu escrever aqui Konak, por exemplo, eu ir em visualização da página, ele vai quebrar até aonde a gente escreveu. Então, ele só vai mostrar realmente a parte da planilha que foi utilizada. Aqui em layout de página, é, ele separa o Excel como se fosse páginas mesmo que vão ser impressas. Aí aqui é pra gente tirar a régua, as linhas da grade, a barra, os títulos. Então, se eu quiser tirar tudo, eu fico só com páginas. Aqui é o zoom, que todo mundo conhece. Quero dar zoom. Quero tirar o zoom. Bom, esse zoom já é mais diferente. Se a gente quiser dar zoom, por exemplo, só nessa parte aqui, clicar, ele vai dar o zoom em partes específicas da planilha que a gente selecionar. Bom, quando a gente quer trabalhar com duas abas ao mesmo tempo, a gente tem essa opção, criando uma nova janela. Então, ó, se vocês olharem aqui em cima, está escrito pasta 2.2, que significa que tem duas versões desse arquivo que se chama pasta 2. Tá, se eu quiser ver esses dois arquivos ao mesmo tempo, é só a gente colocar, por exemplo, na vertical. A gente abre os dois. E esses são os mesmos arquivos. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e escrever alguma coisa, vai aparecer a mesma coisa do outro lado, porque é o mesmo arquivo. Isso facilita quando, por exemplo, a gente tem que trabalhar com duas abas diferentes que se complementam. Então, em vez de a gente ficar toda hora mudando de uma aba para outra, a gente consegue abrir as duas ao mesmo tempo. E qualquer coisa que a gente alterar nessa vai aparecer com certeza na outra. É, outra função também é de rolagem sincronizada. Então, se a gente selecionar essa rolagem sincronizada, significa que quando a gente descer em uma das planilhas, a outra desce junto. Bom, é isso. Também tem a opção de ocultar uma janela e reexibir quando a gente está trabalhando com muitas. Então, a gente quer ocultar algumas, a gente oculta e abre de novo, bem tranquilo. A gente tem a opção também de congelar painéis. Eu vou deixar essa linha aqui colorida para ficar mais visual, para vocês verem. E essa aqui também. Então, por exemplo, se eu quero congelar painéis, o que que eu faço? Eu tenho que clicar em uma célula, e a célula que eu selecionei, esse vértice aqui dela, vai delimitar qual vai ser a minha linha
que vai ficar fixa, e a minha coluna. Então, se eu for e congelar painéis. Esses vão ser meus painéis congelados. Tá vendo que todas as linhas descem, mas a linha de cima continua fixa? Mesma coisa vai acontecer com a lateral. Se, por exemplo, eu quisesse fixar essa coluna aqui e essa linha aqui, eu teria que clicar nessa célula. Então, vou descongelar. Agora eu vou congelar painéis. Vocês viram? Agora, dessa vez, essa linha aqui foi fixa e essa daqui. Bom, é isso, galera. Agora falta só a última parte aqui de macros. Eu vou dar só uma introduzida em macros e o Juninho vai explicar melhor o que que é e vai utilizar melhor no, no curso avançado. Tá, tá. A macro é um conjunto de ações que são gravadas para serem repetidas várias vezes a partir de um comando pré-determinado. Eu vou mostrar um exemplo bem simples para ver se vocês entendem como que funciona. Tá, eu vou escrever aqui em duas células só para exemplificar uma macro. É, Eu clico na minha célula que eu quero editar, vou em macro, gravar macro. Então, eu atribuo um comando para ela, por exemplo, vou colocar Ctrl S. Ok. Aí eu faço o que eu quiser com essa célula. Por exemplo, eu quero pintar de amarelo, escrever em vermelho e colocar torto. Ok, depois disso, eu vou e clico fora dessa célula e paro a exibição da minha macro. Se eu quiser que a minha outra célula fique exatamente igual essa daqui, a única coisa que eu tenho que fazer é Ctrl S. É dar o comando. Ou seja, todas as células que tiverem alguma coisa escrita, qualquer coisa, nem precisa estar escrito, mas eu quero que fique com a mesma formatação que essa daqui, é só eu dar o comando Ctrl S. O que que a macro faz? Ela copia todos os meus passos que eu fiz e cria um comando para ele. Então, se você quer fazer algo numa planilha que é que repete várias vezes, para você não ter que fazer passo todas as vezes da mesma forma, você cria essa macro. Ele facilita muito seu trabalho e faz com que você ganhe muito tempo. Esse foi um exemplo bem bobinho, assim, mas macro pode ser usado para diversas situações. E o Juninho vai explicar melhor no curso avançado. Bom, galera, era isso, o curso básico. Se vocês ficaram com alguma dúvida, não entenderam alguma coisa, vocês podem falar comigo. Eu tô bem aberta para tirar dúvida. Se quiserem passar algum feedback também, pode me passar. Não gostaram do curso ou acharam que eu expliquei mal alguma parte, ou acho que poderia ter sido melhor, pode falar para mim, também sou bem aberta. E espero que vocês tenham gostado. Desculpa, eu tô meio fanha hoje, tô gripada, então, perdão. E é isso. Aproveitem o curso. Excel é uma ferramenta fundamental, então treinem bastante, vocês só vão aprender a mexer na prática. Então não adianta assistir o curso uma vez só, que vocês não vão lembrar de todas as ferramentas. Então tentem praticar de vez em quando. E é isso, galera. Beijos.